Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje vou ter o prazer de conversar com a Sofia Mano, mestra em Psicologia Clínica com formação avançada em diversas escolas de yoga. Viveu uma vida marcada por viagens, aprendizagens contínuas e um profundo compromisso com o autoconhecimento. Hoje vamos descobrir como a integração da psicologia com o yoga oferece um caminho singular para a saúde mental e bem-estar geral. Olá, Sofia. Olá, Vera, obrigada. Estás grávida? Isto foi a minha primeira reação quando te vi hoje. Estás linda e grávida e maravilhosa. Obrigada. E estavas a dizer que celebras todas as semanas a tua gravidez. Sim. Sim, todas as semanas é uma conquistazinha. É bom. E porquê? Porque foram muitos anos a tentar engravidar, então eu acho que se celebra sempre de alguma forma, não é? Mas para mim é mesmo, é assim, são marcos, então eu gosto de ir estando a par. Eu acho super importante falar sobre isto, porque na verdade há muitas mulheres na mesma situação, não é? Que ficam muitos anos a tentar engravidar, então, olha, parabéns, é mesmo assim, super, super especial. Tiveste 5 anos a tentar e agora aqui estás tu. E agora aqui estou. Que bom. E tu disseste que essa jornada também do tentar engravidar, tiveste aí alguns desafios, não foi? Alguns contratempos, sim. Eu acho que é sempre desafiante, acho que todas as mulheres que passam por isso sabem, e são mais as mulheres que passam por isso do que aquilo que nós imaginamos, mas sim, no início estava a comentar antes, não é? Que é sempre muito em cima da mulher, é sempre quer-se experimentar tudo com a mulher primeiro e só depois é que se pondera que efetivamente é uma coisa em casal, não é? Então, ou seja, o facto de não estares a conseguir engravidar, ser assumido que é uma questão da mulher. Pronto, sim. E realmente, pronto, depois passado algum tempo mudámos de médico, não é? E quisemos outras opiniões e foram feitas outras coisas e as coisas avançaram um bocadinho melhor, considerando que são duas pessoas ali numa dança a tentar uma coisa que é feita a dois, não é? Olha, eu conheço um casal que eles perceberam que eles tinham uma porcentagem baixíssima de poderem ter um filho juntos, ou seja, era mesmo uma incompatibilidade genética entre os dois. Hoje em dia têm 2 filhos. É bom também falar destas histórias de sucesso e da tua perspectiva, não é? Estás a dizer que tiveste a experiência de que era assumido que era uma questão da mulher e que não é, e que pode de facto ser... É um caminho muito solitário, porque mesmo que tu estás a fazer isso com alguém que está muito presente e que está a sentir e a viver as coisas contigo, acabas por te sentir... Não sei, isto é diferente para todas as mulheres, obviamente, mas acabas por se sentir errada, parece que está alguma coisa de errado contigo e a verdade é que às vezes não está, não é? Então, também, eu acho que cada vez mais é mesmo importante nós falarmos sobre estas situações e, de alguma forma, porque eu ouvia muitas vezes também este tipo de conversas e houve alturas em que me ancorou um bocadinho e me aqueceu o coração, houve outras alturas que era tipo, comigo isso não vai acontecer, comigo isso não está a ser assim. Então, olha, aproveito aqui este momento mesmo para mandar assim, um abraço gigante para todas as famílias, mulheres, casais que estão a passar por isso. Obrigada por essa partilha, Sofia, mesmo. Obrigada, olha, Vera. E para quem não te conhece, vamos falar aqui do yoga. Eu gostava muito de saber como é que o yoga, como é que apareceu na tua vida? Como é que iniciaste esse caminho? Foi assim muito gradual, foi uma coisa muito natural. Eu fazia parte do grupo de teatro no ISPA, que era a minha faculdade, e eu acho que nesses momentos eram muitas vezes incorporadas coisas de improvisação, muito contacto com o corpo, não é? E às vezes eram assim, introduzidas coisas do yoga, tipo saudações ao sol, uma coisa aqui e ali. E esse foi o meu primeiro contacto com o yoga. E depois uma pessoa do grupo também foi à Índia fazer um curso. Depois quando voltou começou a dar algumas aulas e nós fomos assim, modos que cobaias. E foram as minhas primeiras aulas de yoga. E é curioso porque a aula em si não era nada contra a professora nem nada, mas aquilo para mim, a primeira aula foi dolorosa mesmo, foi uma coisa terrível. Eras daquelas pessoas que dizem, yoga não é para mim. Yoga não, isto não é para mim, isto para mim não funciona. É uma seca, eu não consigo, eu sou muito agitada, isto não dá para mim. Não, mas era mesmo, era essa um bocadinho a minha sensação. Eu não consigo estar aqui parada, tipo, bora fazer qualquer coisa. Mas realmente quando cheguei ao fim dessa primeira aula tive uma sensação gigante de que bom, não é? Porque tu estás ali imenso tempo quase a lutar um bocadinho contra a prática, contra as posturas, contra um monte de coisas e depois, numa primeira aula, não é? E depois eu deito-me no chão e houve uma sensação tão grande de, é mesmo por aqui, eu estava a passar também uma altura mais desafiante para mim, então eu senti tão forte no meu coração que era ali que eu tinha que estar, que comecei a querer
praticar mais, fazer mais aulas, explorar mais, e depois naturalmente a coisa foi por aí, não é? No início era uma coisa muito esporádica, não é? Às vezes fazia, outras vezes não fazia. Depois fui viver para fora e senti, e trabalhava como assistente de bordo, e foi uma coisa que eu senti mesmo que me ancorou muito. Eu precisava de muito qualquer coisa que me ancorasse, então agarrei-me muito à prática. E sinto que foi nesse momento que comecei a ter uma prática também muito mais regular. Em que ficas com os horários completamente desregulados. Completamente. Não é? E a prática era uma das coisas que mais me... Prática, tudo aquilo que ela engloba, não é? Era uma das coisas que mais me enraizava e mais me dava uma sensação de casa, porque andar sempre a voar de um lado para o outro realmente deixa-te um bocadinho aérea, não é? E tens os horários todos desregulados, como estavas a dizer, e tudo no teu corpo, mesmo a digestão, tudo. Isso tudo. Sim, claro. tudo. Então a prática para mim era uma coisa que me trazia muito equilíbrio. Eu agarrei-me muito a isso nessa altura, e depois não sei, acho que foi uma dança entre a prática e eu, não é? Pois foi uma coisa que eu queria muito para mim. Já não sabia não praticar, não ter o yoga na minha vida, e depois eu acho que gradualmente também vais começando a sentir, quando começa a ser uma coisa muito regular, tu começas a perceber que a prática de yoga no tapete não é só uma prática física, não é? Claro. E começas a querer saber mais, e então eu passei muito rápido nesses momentos de querer saber o como praticar para o porquê, porque é que eu estava a fazer aquilo, o que é que aquelas posturas significavam, porque é que me faziam sentir assim. E porquê é que praticas? Porque me dá mesmo, é uma âncora mesmo para mim, é um espaço que eu tenho para mim, eu gosto muito de refletir sobre mim, sobre a vida, mais em particular, não é? E encontrar significado nas coisas, e eu acho que a prática me traz muito isso hoje em dia. E é interessante estás a fazer essa proposta, ou seja, tinhas horários, porque há muitas pessoas nessa situação, não é? Que têm horários mais incertos. E como pode ser bom integrar uma prática como o yoga na vida e na rotina para nos conseguirmos alinhar. Eu senti isso, eu agora estou a fazer a 6ª e 7ª temporada do Clube, de uma série para a Opto, e houve uma das temporadas, e nesta temporada também acontece, nós gravamos muito à noite, então é começar a gravar às 5 da tarde e acabamos de gravar às 4 da manhã, ou começar a gravar às 10 da noite e acabamos de gravar às 8 da manhã do dia seguinte. Isto para mim custa-me imenso, porque hoje em dia já tenho os horários assim bastante regulares, gosto de acordar cedo, gosto de estar ao ritmo natural da natureza, sol, da lua, é? Tudo. E tira-me mesmo do eixo, e sinto em tudo, sinto na minha digestão, depois começo-me a sentir inchada, depois parece que estou de ressaca o tempo todo, parece que estou ou em jet lag, sabes? E de facto estas práticas ajudam imenso. Mas tu achas que a prática de yoga por si só é suficiente para um bem-estar em nível físico, mental e emocional? Se estivermos a falar da prática de yoga enquanto momento do tapete, acho que não, sinceramente. Acho que depende também de muitas coisas, com que regularidade é que uma pessoa pratica, porque se calhar uma vez por semana para algumas pessoas vai funcionar super bem, para outras pessoas não vai funcionar, pois nós somos todos diferentes também, não é? Portanto, sim e não. Acho que é um bocadinho, depende do nível de entrega também que existe na prática, do que é que nós queremos extrair da prática. Agora, do teu próprio nível de consciência, eu acho. Porque, exatamente. Imagina-se, não podemos só dizer, agora faço yoga e estou bem e vou ficar bem, do género. Há uma série de outras coisas, sei lá, acompanhamento psicoterapêutico, outro tipo de terapias que podes fazer. Comer bem, não é? Comer bem, sim. Eu acho que há muita coisa que tem que jogar, mas por outro lado também acho que quando tu começas a ter uma prática regular e começas realmente a sentir os benefícios e as coisas que a prática te traz, tu és muito orientada internamente para fazer escolhas também mais alinhadas com aquilo que vais fazer, que fazes quando estás no tapete, não é? Portanto, por isso é que eu disse sim e não. Acho que realmente há muita coisa que tem que ser complementada. Por outro lado, acho que a prática às vezes também nos leva até lá, se nós quisermos. O que é que caracteriza uma vida de acordo com a filosofia do yoga? O que é que caracteriza uma vida? Isso é uma pergunta muito difícil. Acho que isso lá está, é muito subjetivo, mas... Porque de acordo com a filosofia, ou seja, porque o yoga não é só a prática no tapete. Exato. Há outras, tem a ver também com a forma como tu estás na vida. O yoga como filosofia de vida tem variadas coisas, não é? Por onde se pegar, na verdade, e eu acho que isso é uma prática muito mais desafiante do que te pôres de cabeça para baixo e pernas para o ar, não é? Porque se nós formos a ver assim de uma forma muito, muito rápida, mesmo na filosofia do yoga existem várias vertentes, obviamente, mas há uma que eu acho que as pessoas têm muita facilidade em agarrar e perceber, que é a filosofia de Patanjali. Ele propõe uma série de
passos, que é o que ele chama de passos, ou os membros do yoga, pronto, em que se começa efetivamente com coisas muito palpáveis e da vida, não é? Na nossa relação com os outros, na relação connosco, o não roubar, o não mentir. Isto são tudo coisas que estão na filosofia do yoga, não é? Nós sabermos canalizar a nossa energia, para onde é que dirigimos a nossa energia, nós temos práticas também de purificação que não tem só a ver com fazer detox, tem a ver com eu perceber o que é que eu tenho em minha casa, o que é que me está a tirar energia, o que é que me está a dar energia e a revitalizar. Tudo isto são coisas que nós temos que aplicar no dia a dia e não só no tapete, não é? Eu achei super engraçado, a minha professora de yoga, a Léo, que tu também conheces, disse-me, eu no início, quando comecei a praticar e comecei a aprender sobre a filosofia e a ler, ou seja, a não roubar, e ela chegou à primeira aula e disse, mas eu já faço tudo isso. E o professor virou-se para ela e disse, olha, estás 10 minutos atrasada, estás a roubar o meu tempo. Yeah. E eu achei isto lindo, que não, mas eu já pratico, eu não roubo. Mas quer dizer, se calhar temos de ter aqui mais consciência. O não roubar não é só tu tirar, aliás, tirar tempo também é roubar. E não mentir. Nós mentimos tanto a nós próprios às vezes com os nossos pensamentos, eu não sou capaz, eu não sei fazer isto, eu não mereço. Para além de mentir, isso também é uma violência extrema, gigante, que nós temos quase todos os dias, o não julgamento, aliás, o julgamento mental que nós fazemos a nós próprios. Podes dizer quais são? Então, é o não roubar, não mentir. Não mentir, desculpa, espera. Ai, me assustei. Satya... não mentir, não roubar, a não violência, não é? Começa por aí. Depois o saberes canalizar a tua energia e o desapego, não é? O não te apegares a coisas. E depois tens os niyamas, não é? Que são coisas muito mais que trabalhas em ti. Eu, por acaso, uma vez foi-me apresentada a coisa desta forma, que é estes primeiros 5 passinhos, que são, as pessoas conseguem te ver a fazer isso, não é? De alguma forma. Os pensamentos não, mas há coisas que tu fazes em relação com o outro, e depois o segundo ramo do yoga já é uma coisa muito mais interna, então é um bocadinho o que tu fazes quando ninguém está a ver, não é? A purificação, o autoestudo também, não é? E a confiança que tu, nesse processo todo, há coisas que tu tens que fazer, no final, não é? Há montes de coisas que tu tens que fazer, mas depois entrega-te de alguma forma, confia naquilo que fazes, não é? Faz o que tens a fazer e depois deixa ir. É um bocadinho, isto são tudo processos que também tens de fazer muito contigo e então eu acho que às vezes até o segundo passinho que é apresentado é muito mais desafiante do que o primeiro, porque o primeiro às vezes há coisas que até são fáceis e nós percebemos na relação com o outro, mas depois o que é que as coisas que nós fazemos quando ninguém está a ver Isso é super interessante, Cristina. O que é que eu faço quando ninguém está a ver? Para a minha prática, para mim, para o meu caminho, para conectar com aquilo que é o verdadeiro yoga e comigo, não é? Fundamentalmente. E apanhaste a ti própria. E apanhaste a ti própria. Estou a fazer isto não está alinhada, não é a minha verdade. Ou é... E o melhor destes 2 primeiros ramos do yoga, que têm 10 pontinhos, então, não é? Muita coisa para trabalhar, é que eles às vezes contradizem-se uns aos outros, não é? Mesmo nos yamas, nos mais básicos, tu estás numa luta um bocadinho entre o não ser violento e não mentir, não é? Porque, por exemplo, a passividade extrema que acontece muito na espiritualidade, não é? Nós queremos quase tirar um bocadinho a nossa responsabilidade das coisas e... Sim, ou seja, evitar o conflito e... Evitar o conflito e às vezes isso é extremamente violento para ti, não é? Evitares o conflito, portanto não estás a aplicar a não violência, não é? Às vezes estás a criar uma violência contigo próprio ao tentar Gigante. Evitar... Ou mesmo, isso por acaso é super interessante, eu até tenho falado sobre isto ultimamente, que é... quando a espiritualidade está muito no ar, estás a ver? Não, é preciso enraizar. Claro. É preciso trazeres para a terra o que é que isto significa. E acho que às vezes o conflito tem muito a ver com isso. Não é? Quando nós dizemos, está tudo bem, não, está tudo ótimo, e depois no fundo não está. Isto depois pode acabar por criar um conflito interno ainda maior. Extremamente agressivo. Para o teu bem-estar mental, principalmente, lá está. Claro. Eu acho isso, eu estive a ler o teu site e acho que tu tens textos maravilhosos. Eu adorava que as pessoas fossem ler, porque eu gosto muito da forma como tu te apresentas e aquilo que tu escreves e a forma como tu olhas para a vida. E tu escreveste: tenho medos, dúvidas e dias maus. E eu acho isto espetacular, que é porque as pessoas acham, ok, professora de yoga, tudo zen, está sempre tudo bem. E não está. Não. E também já te ouvi falar sobre alguns momentos em que estiveste mais ansiosa e que já sofreste com ansiedade. Qual é a diferença entre ansiedade e agitação?
Normalmente a ansiedade depois também acaba por ser uma coisa muito prolongada, não é? Tu começas a perceber que existe um padrão e a agitação às vezes até é uma coisa boa, faz-te ir atrás, faz-te fazer alguma coisa, se bem que também pode ter o seu impacto negativo, não é? Mas a ansiedade normalmente caracteriza-se muito também primeiro por momentos de pico, não é? Em que sentes o teu corpo e o teu sistema nervoso todo a entrar num pico extremo, uma respiração extremamente ofegante, não é? Muito na zona do peito. E tu tens formação em psicologia, portanto tu sabes exatamente o que é que está a acontecer cientificamente também. Sim, às vezes é pior. Tens a teoria toda e... Exato. Mas... Em casa de Ferreiros Pedro de Pau. É mesmo, mas é mesmo. Mas eu acho que isso também foi eu sentir que naturalmente reagia muito assim às circunstâncias da vida, foi também uma coisa que me puxou muito para eu querer perceber mais porque é que isto acontecia, não é? Porque é que esta era a reação, não é? E mesmo entrar muito mais no mundo do yoga também foi muito por aí, foi querer ir buscar ferramentas que me ajudassem um bocadinho a acalmar um bocado isso, não é? Tu achas que o yoga é uma prática que nos pode levar à solidão e ao isolamento? Acho, sim. Acho que sim, e acho que era o que tu estavas a dizer um bocadinho, é tentar encontrar esse equilíbrio também porque, ou seja, eu acho que o próprio caminho espiritual tem uma parte dele que é muito solitário. Tu estás muito contigo, tu queres te conhecer, queres te escutar, queres... Pronto. E depois esquecemos-nos às vezes de uma coisa que é extremamente importante no caminho espiritual também e no nosso caminho de vida enquanto seres humanos, que é nós não existimos sem a relação. Não é? Nós não existimos sem estar em relação com o outro. E na verdade às vezes isso é a maior prática espiritual que nós temos, não é? Então eu acho que é mesmo importante, lá está, encontrar o equilíbrio. Tal como encontrar o equilíbrio entre teres os teus momentos de silêncio, estares contigo e depois estares com outras pessoas, é a mesma coisa de transcenderes imenso, mas depois pôres os pés na terra, não é? Ou seja, usares estas práticas todas, mas depois seres funcional no teu dia-a-dia. Claro, trazer para o dia-a-dia e trazer para a vida real. Acho que esse é o maior desafio. Acho que esse é mesmo o maior desafio, é tu conseguires aplicar no teu dia-a-dia tudo isso que depois vais buscar às tuas práticas e aos momentos que tens contigo. Claro, isso por acaso é uma coisa que eu tento fazer imenso com este podcast, ok, falamos aqui de imensos assuntos, ok, super espirituais, não sei o quê, mas eu gosto muito de trazer as coisas para a terra, que é, ok, como é que eu vou aplicar isto no meu dia-a-dia? Explica-me, como é que eu faço? Como é que eu aplico isto no meu dia-a-dia? Eu não gosto de ficar só a falar na teoria ou nestas coisas muito bonitas. Eu uma vez vi não sei se é um meme, sabes, aquelas coisas das imagens que tu vês na internet, e então era o que nós achamos que é um despertar espiritual, que é assim, tipo, tudo super idílico e não sei o quê, depois o que verdadeiramente é um despertar espiritual, e é tipo, ranha-se aí pelo nariz e todos despasteados, uma montanha-russa, era montanha-russa e tudo, e na verdade é isso, e muitas vezes isso acontece, não é? Que são assim nos momentos de grande sofrimento que tu de repente tens de maior crise. Quantas vezes e quantas histórias é que nós não sabemos assim, é mesmo verdade. Eu acho que não tem que ser sempre extremamente difícil, extremamente doloroso, mas é um facto que nós ouvimos muitas histórias, sim, de pessoas que tiveram grandes despertares espirituais porque estavam a passar por momentos extremamente difíceis das vidas delas. Eu acho que às vezes são um embate tão grande que te obrigam mesmo a olhares para ti, a questionares a tua vida, a tentares perceber-te melhor e a ressignificar uma série de coisas. Eu acho que esses momentos, apesar de dolorosos, são extremamente importantes, e para quem tem esse olhar e esse desejo de se entender um bocadinho melhor, às vezes eles são mesmo tipo um projeto de investigação, sabes? Esses momentos são mesmo importantes. Eu entrevistei a Alexandra Solnado já há muito tempo neste podcast, e ela teve uma situação na vida dela em que a filha praticamente, acho que chegou mesmo a ter morte clínica, tipo, durante algum tempo, e depois voltou. Foi assim uma narcolepsia muito estranha que ninguém conseguia explicar, pronto. E ela disse uma coisa, disse: Vera, nós recebemos o embate da vida equivalente àquilo que nós temos que mudar. Bem, isto é uma frase assim, e tu ficas a achar, ok, está bem, calma. Por um lado ficamos, ok, mas não quer dizer que eu não mereço isto, mas o que é que é suposto eu aprender quando o embate é tão forte? Tiveste algum momento desses na tua vida? Tive vários, na verdade, acho que sim. Eu, quando comecei a praticar, como eu estava a falar há pouco, estava mesmo a passar uma fase, estava ali no final da faculdade, estava com muito desgosto amoroso, sabes? Estava também naquela fase em que tu acabas e de repente deixam-te dizer o que é que tu tens que fazer, não é? Quando saís da faculdade e acabas, tens mesmo de fazer à vida, não é? E ninguém te prepara propriamente para isso. E eu senti-me assim um bocado
ok, e agora? Tenho que ir procurar trabalho, tenho que começar a fazer, pronto, e eu acho que esse momento para mim abanou-me um bocadinho, não só por isso, mas por tantas outras coisas, sim, e este processo todo também, no caminho, nesta jornada de infertilidade também foram anos que são intensos, te obrigam mesmo a olhares para ti, a estares contigo, e então eu acho que há pessoas com vidas extremamente difíceis, não é? Eu estou aqui a falar e na verdade acho que sou uma privilegiada, mas todas as pessoas têm os seus dramas, não é? E eu acho que é mesmo isso. Eu acho que é uma das coisas que se percebe mais na psicologia, é que nós todos, não há ninguém que não tenha um drama, que não tenha uma angústia, que não passe em algum momento das suas vidas, não é? Não sei. Desculpa fugir se calhar um bocadinho. Não, é verdade. Eu agora estava a ouvir-te e estava a refletir sobre aquilo que eu acabei de dizer há bocado. Não, porque eu estava a contar esta história da Alexandra, dela ter falado desta questão do embate, e tu estavas a partilhar a tua jornada nos últimos 5 anos e como isso foi desafiante. Ou seja, estas afirmações, eu depois também fico aqui a contradizer a mim própria, mas como as afirmações às vezes também são um bocado perigosas, não é? Que nós dizemos, ok, não, isto está-me a acontecer porque eu tenho que aprender alguma coisa com isto. Mas ao mesmo tempo, tipo, o peso da responsabilidade ou da culpa que te pode trazer, tipo, está-te a acontecer alguma coisa de mal, pá, e às vezes não é necessariamente porque eu mereço, não é porque tu mereces isso. Mas eu não acho que isso seja contraditório, Vera. Eu acho que isso são mesmo as coisas da vida, não é? Efetivamente, em alguns momentos vai ser de uma determinada forma e noutros vai ser de outra. Eu acho que ou seja, não é propriamente contraditório na minha perspectiva, por acaso, são duas coisas que acontecem por si, só. O que é para ti uma prática de yoga avançada? Tu achas que 200 horas de yoga são suficientes para um professor de yoga? Eu pergunto isto porque há imensos cursos, tipo... São duas perguntas ótimas. São duas perguntas para São diferentes, mas são ótimas. O que é uma prática de yoga avançada? Ok, para mim, uma prática de yoga avançada é uma prática em que tu tens perfeita consciência do teu corpo e em que não tem nada a ver com fazer posturas extremamente avançadas, às vezes é pelo contrário, é o momento em que tu estás a tentar chegar a determinada postura e percebes, isto hoje não é para mim. Para mim isso é uma prática extremamente avançada, tu tens esse nível de consciência de eu hoje tenho que ficar na base, eu hoje não é preciso avançar. Pode também ter a ver com isso, com posturas mais avançadas, e realmente tu olhas e vês pessoas que fazem posturas extremamente avançadas, mas tu também olhas para acrobatas, vais ver pessoas que fazem posturas extremamente avançadas, até porque muito das posturas que nós conhecemos hoje em dia vêm da acrobacia. Então, estão a praticar yoga? Não, estão a assumir uma forma com o seu corpo extremamente bonita, é lindo, maravilhoso, há um processo todo até lá chegar, há muito trabalho até lá chegar se calhar, mas eu acho que uma prática avançada é mesmo isso, é um nível de consciência com que tu praticas, e tu já estavas a falar precisamente disto há bocado, não é? Depois também se fala muito de uma prática avançada, é uma pessoa que pratica todos os dias. Com que regularidade é que isso é? Isso acontece 1 ou 2 semanas e depois acaba? Ou uma pessoa que pratica há muitos anos? Não, também. Não é? Uma pessoa pode praticar há 10 anos, uma vez por ano, ou há 5 anos todos os dias, ou há 1 ano todos os dias. Eu diria que se calhar essa pessoa tem uma prática, entre aspas, muito mais avançada, não é? Lá está, considerando tudo o resto que eu já falei há pouco, do que uma pessoa que pratica há 10 anos, uma vez por semana. Eu acho que tu digas que é uma questão de consciência do teu corpo e consciência de ti própria. Eu pratico com regularidade, não consigo todos os dias, mas tento, assim, todas as semanas sim, ou seja, se fico, imagina, 3 dias sem praticar, já sinto mesmo falta. Mas isso é praticar com regularidade, é um hábito que tu já implementaste na tua vida. É um hábito que está super enraizado em mim e faz mesmo super parte da minha rotina. Sim. E lembro-me de uma vez que acordei, estava mais irritada e estava não sei o quê, e pensei, não, ok, hoje vou fazer uma prática mais forte, porque eu tenho que deitar isto cá para fora. Olha, eu fiquei pior ainda. Pois. E foi muito bom, porque eu depois no final pensei, fogo, eu achava, porque sei lá, um bocadinho aquela coisa de eu hoje estou irritada, vou libertar energia para o ginásio e vou dar murros no saco de boxe, estás a ver? E eu levei isso para o yoga e pensei, não, hoje vou fazer daquelas práticas mesmo difíceis, mesmo para... Foi terrível, é assim, fiquei pior, eu depois percebi, não, espera, quando estou a sentir assim, o que eu tenho que fazer mesmo é trabalhar na flexibilidade, é ir mais para a respiração, fazer uns pranayamas mais de enraizamento, sabes? E aprendi isso sobre mim, não é? Mas estás a ver, pronto. Maravilhoso. Sim, isso é uma prática avançada, é de repente tu teres essa realização. Eu tu disseste que eu tinha uma prática avançada. Estava aqui a tentar elogio de alguma maneira. Mas é verdade, para mim uma prática avançada é mesmo esse momento em que tu fizeste a prática toda e de repente dá-te ali um clique de não era isto que eu precisava hoje.
Tipo, houve uma realização pessoal gigante. Isso é uma prática avançada. E nem sempre é yoga, sabes? Eu já dei por Exatamente. mim dias ou semanas que eu penso, hoje não me apetece, que é diferente ou seja, às vezes não te apetece e faz e depois é espetacular, mas já me aconteceu também eu substituir a prática por hoje vou pôr música e vou dançar. Hoje vou só dançar, não me apetece ter a forma do yoga, apetece mexer o corpo, mas de outra maneira. E se calhar não deixa de ser yoga, sabes? Sim. Porque aquilo que nós estamos aqui a falar é o movimento físico, não é? E a conexão com o corpo, e é isso que a asana, a postura física, não é? Da prática de yoga, te quer trazer. É ligação para o corpo, é consciência corporal, é presença no corpo, que obviamente nunca é só o corpo físico, não é? E tu, se calhar, noutras alturas sentes necessidade de ir por outros lados, mas continuas perfeitamente a praticar yoga, sabes? Tu achas que uma formação, era outra pergunta, achas que uma formação de 200 horas é suficiente para formar um professor? Acho que não. Acho que depende também da tua prática antes de teres feito as 200 horas. Depende muito também daquilo que tu fazes com as 200 horas, se vais continuar a estudar, se vais continuar a querer aprofundar aquilo que te é trazido nas 200 horas. Acho que o que faz também um bom professor de yoga, e tenho vindo a perceber disto cada vez mais, é a prática do ensino. Tu só aprendes a dar aulas de yoga também quando estás com pessoas, quando vês as pessoas a praticar, quando começas a entrar nisso, não é? Há muitas pessoas que acabam as 200 horas e têm ali aquele síndrome do impostor também em não querer começar, e eu acho que é importante também começar, todos temos que começar em algum momento, não é? Mas acho que realmente aquilo que depois te prepara e te dá mais confiança para dares uma aula de yoga é manteres o teu estudo. No yoga não dá mesmo, eu acho que qualquer pessoa que ensine vai concordar comigo que não dá para parares de aprender. Se ensinas alguma coisa, não podes parar de aprender. É uma das coisas que está na minha bucket list, uma das coisas que eu quero fazer, está na minha listinha de coisas que eu quero fazer antes de morrer, é fazer um curso de um Yoga Teachers Training, um curso de professor de yoga. Adorava fazer, mas não porque eu quero ensinar, não quero ensinar, mas gostava muito de ter essa experiência. Há muitas pessoas que fazem essas formações base de 200 horas para elas, e isso é super. Eu, por exemplo, quando fui fazer, fiz para mim. Depois aconteceu querer começar a ensinar, não é? E eu acho que isso acontece com muita gente também. E se calhar mesmo no teu trabalho tu depois sentes que podes ir começando a incorporar várias coisas que aprendeste, não é? De técnica do ensino e tudo isso. E eu acho que isso é super giro e é tão enriquecedor também. Claro. Eu espero que sim. Ainda hei de fazer, ainda vou fazer. Bora. Há alguma relação entre o yoga e os relacionamentos? Pode haver, e não é pouco, sim, há muito. Eu acho que lá está, nós estamos a falar da filosofia do yoga, e a filosofia do yoga em si vai-te trazer muita coisa que te obriga mesmo a observar-te em relação com o outro. E depois, obviamente, que quando tu estás em relação contigo e te queres conhecer um bocadinho mais a ti e tudo isso, acho que isso inevitavelmente tem impacto na relação que tu tens nas relações que tu tens na tua vida, sejam lá elas quais que forem, não é? Portanto... Sim. Sim, claro, depois também se aprendes a gerir as tuas emoções, o teu estado de espírito, o teu estado de presença, também obviamente que vai afetar e impactar os teus relacionamentos de uma forma positiva. Exatamente, esperemos. Qual é que é a tua opinião sobre as alterações feitas à prática, à filosofia do yoga nas diferentes culturas? Porque hoje em dia, imagina, tu quando pensas no yoga mais tradicional, nasceu na Índia, é assim, tens uma determinada forma de estar e de agir, e depois... começa-se a ocidentalizar um bocadinho e há coisas que se vão transformando. Qual é a tua opinião em relação a isso? Então, o yoga tem-se vindo a transformar desde o início dos tempos, não é? Desde o início, nós formos à história do yoga, nós percebemos que todas as posturas que nós conhecemos hoje em dia nem sequer estavam lá, não é? Eram só posturas sentadas, maioritariamente para a preparação de uma prática de meditação. Quando nós começamos a falar do yoga se aproximar um bocadinho mais do Ocidente, eu tenho assim um bocadinho amor-ódio, não é amor-ódio, mas tipo opiniões quase contraditórias, lá está, porque eu acho que precisamente por isso, por o yoga estar tão vivo, ele teve que se ir adaptando efetivamente a todas as pessoas, e eu acho que é maravilhoso o yoga ter chegado a tanta gente e a tantos cantos do mundo. Eu também. Agora, estamos a falar de uma prática e de uma filosofia que começou num povo que vivia no meio da natureza, não é? Que tinham uma filosofia de vida completamente diferente, não é? Que via significado em tudo, no voo das águias, nos ventos, no sol a nascer e a pôr-se, quando se punha de uma forma era uma coisa, de outra. Ou seja, estamos a falar de uma população completamente diferente. Nós não podemos esperar que a prática de yoga daquela altura seja igual à que nós agora temos. E nós hoje em dia passamos tanto tempo sentados, não é? Nós somos muito sedentários, se pensarmos. Eu acho que hoje em dia já se tenta muito mudar isso e já temos muito o culto do corpo e queremos estar mais conectados com o corpo, ver se isso a mudar.
Mas para mim, por exemplo, é impensável uma pessoa chegar-me a uma aula de yoga e eu dar uma aula só de práticas de meditação, não é? Ou de respiração. O corpo precisa de se mexer muito mais do que precisava nessa cultura e nesse povo e nesse contexto do que precisa hoje em dia, não é? Nós precisamos mexer o corpo para ele estar preparado para se sentar. Sei que eu tenho um amigo que foi fazer um retiro de yoga à Índia e disse: Vera, sabes aquela coisa que nós achamos que yoga, silêncio e estás ali? Não, é porque na Índia é exatamente o contrário, porque aquilo é tão caótico que ou seja, o trânsito, as pessoas, os animais, as vacas a passar, isto e aquilo, que às tantas é mesmo para te centrares e conseguires centrar-te no meio daquele caos. Exatamente. Eu achei isso super interessante, porque nós pensamos muito os retiros de yoga e que silêncio e a musiquinha shanti isto e aquilo e aí na é verdade fácil, aí é super fácil aí praticar. é super fácil, portanto o desafio é mesmo tu trazeres a prática para o meio do caos. Exatamente. E conseguires verdadeiramente incorporá-la e mantê-la na tua vida e aplicá-la nos momentos mais difíceis, lá está, não é? Quando os aviões estão a passar, quando vais a uma aula de yoga, se calhar em Lisboa e ouves os aviões ou não sei o quê. É uma ótima oportunidade, inclusive, é tu estares na aula de yoga e estares a tentar observar os silêncios entre esses sons, por exemplo, ou em vez dos sons serem uma distração, serem uma âncora ao momento presente. Este som está a acontecer agora. Exato. Ok, pronto. E como é que tu integras o teu conhecimento em psicologia na prática de yoga? Eu acho que está muito ligado à forma como eu pratico. Eu acho que tudo aquilo que eu já estudei acaba por influenciar imenso a forma como eu pratico, portanto a forma como eu ensino. Eu acho que tem, a forma assim mais palpável que eu consigo assim responder de repente é na autorreflexão constante. Eu nas minhas aulas gosto mesmo muito de trazer temáticas que te façam ficar um bocadinho a pensar sobre ti própria e acho que esse é o papel do yoga. O facto de tu saberes tanto de psicologia não te coloca numa posição às vezes de pensar demasiado? Coloca-me. é o pior, é o melhor, tem o melhor e o pior, é um facto. Mas por outro lado também tenho muito mais consciência que hoje em dia por exemplo, isto para mim é mesmo uma questão. Eu acho que os professores de yoga hoje em dia são uma linha da frente brutal da saúde mental. Acho que muitas pessoas, antes de irem a um psicólogo, acham que podem ir a uma aula de yoga, e às vezes até podem, às vezes isso pode funcionar. Vão a uma aula de yoga, dizem que estão ansiosas. Há outras que não, há outras que estão a viver momentos muito profundos de crise, e apesar da prática de yoga ter montes de ferramentas, e eu acho que para mim é efetivamente uma mais-valia que tenho essa área em que consigo perceber as coisas que podemos aplicar, as coisas que não podemos aplicar, o que é que pode ser eficaz e o que é que não pode, mas depois é mesmo muito importante também perceber que há momentos e há pessoas que vão precisar de uma coisa extra, e como eu estava a dizer, os professores de yoga hoje em dia são muito as pessoas que estão a ser procuradas para resolver um assunto que pode ser resolvido através do yoga, porque temos montes de ferramentas que podem ajudar, é um facto, mas tem que ser complementado com outro trabalho que não é o papel de um professor de yoga. Claro, e como é que uma pessoa pode perceber que precisa mais do que só o yoga, por exemplo? Porque às vezes há aquela questão, não, ok, o yoga ajuda na ansiedade, ok, então agora vou praticar respirações e não sei o quê, mas pode haver muita coisa a acontecer. A que sinais é que devemos estar atentos para compreender que só o yoga não vai ser suficiente? Quando prolonga durante muito tempo, não é? E infelizmente eu acho que hoje em dia, primeiro temos que perceber se é uma coisa reativa, se está a ser constante, porque se for uma coisa reativa, às vezes é aquela ansiedade que acontece porque eu estou cheia de trabalho. O que é que eu posso fazer dentro disto? Será que eu tenho mão nisto sozinha para diminuir estas minhas as sensações e esta inquietação ou não? Porque às vezes isto nem sequer... Ir a um psicólogo não significa que tu vais ter que ficar lá o resto da tua vida, sequer. Às vezes se calhar são umas semanas, se calhar é uns meses... Mas eu acho que é importante ter atenção a isso, que é, se eu vou a uma aula de yoga e estou constantemente, e se a aula de yoga até me traz mais ansiedade, porque às vezes isso pode acontecer também, não é um bom sinal, é um sinal que nós precisamos efetivamente conversar com alguém. Sim, por exemplo, fechar os olhos, não ser confortável para ti, que é uma coisa... Há pessoas que não gostam. Há pessoas que não gostam de fechar os olhos, seja numa prática de meditação ou durante uma prática de yoga. Isso pode ser Pode ser um sinal, mas também tens opções aí, sabes? Podes ficar com os olhos abertos focados num ponto só, mas se nem isso te dá
porque a ansiedade é muito esta coisa de tu não teres controle, não é? Tu não conseguires controlar o que está à tua volta, tu não perderes um bocadinho a mão da tua vida. Então realmente é difícil fechares os olhos, mesmo quando vais para a postura final, não é? Estás deitado e há muitas pessoas que estão o tempo todo a mexer e vê-se que há ali uma inquietação que não, mesmo no final da prática não está a conseguir ser contida. Isto não significa que agora se eu não me consigo parar em chavaz é porque tenho imensa ansiedade e tenho que ir a um psicólogo. Não tem que ser necessariamente isso, mas eu acho que as pessoas depois também podem sentir, e uma coisa que se calhar é importante fazer é falar com o professor, por exemplo. Sim, e uma das coisas que estavas a dizer é, ok, a pessoa perceber que, eu se calhar tenho uma nisto sozinha. Isso às vezes também é perigoso, porque às vezes pensamos assim, não, eu consigo resolver isto, não, isto já passa, não, eu vou a uma aula de yoga e está tudo bem. Exato. Não, eu vou... E é isso, é como é que se pode trazer mais consciência a essas pessoas de que... como é que nós podemos ter mais consciência disso, de se estamos bem ou não estamos bem? Achas que a respiração é um caminho? Acho que a respiração é que a grande questão nas práticas de yoga é que tu, a primeira coisa que és convidada a fazer é observares a tua respiração. Se a tua respiração está constantemente num alerta, só significa que o teu sistema nervoso simpático está a dominar totalmente e tu não estás a conseguir encontrar esse equilíbrio, não é? E lá está, às vezes as técnicas e as ferramentas que o yoga traz podem ajudar a regular um bocadinho isso, outras vezes isso perdura durante tanto tempo que se começa a tornar destrutivo, e eu acho que às vezes nem é só na prática que tu vês que realmente precisas se calhar de falar com alguém, é em tudo no teu dia, não é? Tu acordas já com o coração aceleradíssimo na boca, não é? Tu deixas de ter... práticas ou o que seja, não deixas de ter cuidado contigo, não é? Não deixas de ter, podes deixar de ter apetite ou começar a ter montes de apetite, não é? Ou seja, isto depois também vai depender tanto de pessoa para pessoa. E às vezes nós não estamos com esse nível de consciência quando estamos nestes momentos de crise. É que a grande questão depois também é essa, é tentar que as coisas não cheguem a um limite, a uma coisa tão extrema, não é? Que já não dá para perceber, já não consegues conectar contigo e perceber onde é que precisas de ir buscar ajuda, não é? Claro, por isso é que é tão importante também parar e dar-nos a oportunidade de ter esses Exatamente. momentos. Eu estou a ouvir falar, Sofia, tu és incrível, é assim, eu estou aqui tipo, uau, tu sabes tanto. Não, a sério, é lindo, porque tu tens tanto conhecimento. E tu também. E teres também esse conhecimento, aquilo que trouxe a psicologia, que traz o yoga, é incrível. Qual é que tu achas que é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Não é? A sabedoria é o conhecimento aplicado, ok. É quando tu aprendes as coisas, não é? Tu ouves as coisas e se calhar te ouves vezes sem conta, mas aplicas e experiencias aquilo que estás a aprender. Eu acho que é completamente diferente de só, tipo, tu leres um livro, tu ou ver um podcast. Exatamente. Ou quando tu experiencias verdadeiramente uma coisa, eu acho que isso para mim já é sabedoria, não é? Já tu estares ali a conectar um bocadinho com a sabedoria. Isso, olha, isso é uma dica espetacular. Portanto, para todos aqueles que aprendem muito com este podcast, apliquem as coisas que aprendem aqui. Acho que isso é assim uma dica bem importante. Que sonhos é que tu ainda tens por cumprir? Bem, antes não, agora o meu maior sonho é ter este bebê nos meus braços, obviamente. Mas, não sei, eu hoje em dia é simples, não é? Eu gostava mesmo de poder continuar a ensinar, a dar aulas de yoga. Visualizo-me mesmo ainda a ter muitos anos a expandir assim a prática de yoga e expandir o teu conhecimento, Sofia, e a trazê-lo às pessoas maravilhosas, mesmo. Acho que é um bocadinho isso, sim. Qual é a tua ecológica de vida? Vera, eu pensei nesta pergunta e não cheguei a uma resposta. Eu prefiro que não pensem na pergunta, é muito melhor. Não cheguei a uma resposta. Olha, qual é que é a minha ecológica de vida? Eu gosto mesmo da palavra simplicidade, sabes? Eu gosto mesmo de viver em simplicidade o melhor que possa e acho que é um bocadinho essa a minha ecológica de vida. É simples, é ser simples mas trazer imenso significado a tudo, sabes? Eu acho que eu tenho um bocado dessas duas coisas. Eu quero tudo muito simples, mas também
quero ver profundidade em tudo, às vezes demais. Por isso é que preciso desse equilíbrio. Lindo, Sofia. Olha, esta conversa foi simplesmente maravilhosa e cheia de significados. E assim encerramos este episódio do Podcast Ecológica com a Sofia Mano, uma viagem profunda pelos caminhos do yoga, autoconhecimento e a psicologia. Eu espero que esta conversa tenha iluminado novas perspectivas sobre como o yoga pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e o bem-estar mental. No próximo episódio continuaremos a explorar temas que enriquecem a alma e o coração. Obrigada e até lá!